Hello, English teachers. How are you? So, this is teacher Pedro Urbano, okay? And this is a great pleasure to be here, all right? Bom, pessoal, a pedidos, né, da nossa última formação, me pediram essa demanda para compartilhar com vocês algumas estratégias e tudo mais. E eu vou fazer um pouquinho mais aprimorado para deixar bem registrado, deixar bem, porque aí você consegue acessar isso de forma bem a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode reassistir isso daí e tudo mais. E o link vai estar disponível lá no canal do YouTube, né, do Teacher Pedro CED. E sempre que vocês quiserem, vocês podem revisitar e a gente pode, se vocês precisarem, se vocês acharem interessante esse conteúdo, eu posso trabalhar para criar mais conteúdos e deixar lá para vocês, tá bom? Então, o objetivo do nosso encontro aqui é Listening Strategies, Tips to Work with Songs in Class, né? No nosso caso, com turmas grandes, tá? O objetivo é alcançar o maior número de alunos. Por exemplo, nós temos elementary school students e high school students, certo? E eu trouxe aqui 3 objetivos bem básicos, né? Que a gente vai aprender, fazer com que os alunos aprendam inglês através de músicas. Com isso, eu quero compartilhar algumas estratégias de como utilizar música, né, com turmas grandes e encorajar, no caso, os alunos a aprender vocabulário, gramática, ou até mesmo pronunciation, né, pronúncia através das músicas, tá certo? Bom, uma das primeiras estratégias que eu separei aqui desse primeiro módulo é Strategy 1, que seria Listen and Act, né? E aí eu trouxe 3 atividades que a gente pode fazer, que vocês podem fazer ao longo da sala, né, com a turma de vocês e tudo mais, tá bom? Bom, a primeira, quem teve na formação lá, eu lembro que eu fiz a brincadeira do stand-up and sit down, né? Ou seja, o que você vai fazer antes disso acontecer? Né? Você vai escolher uma música, você vai querer trabalhar com os seus alunos. Dessa música, você vai selecionar entre 15 a 20 palavras, e aí dessas 15 a 20 palavras, você vai colocar lá no seu slide, né? Ou então pode escrever no quadro e tudo mais, e pedir para que eles escolham 5 dessas palavras, né? Se você está trabalhando no contexto bilíngue, eu já até deixei aqui um chunk, né, de frase de como você pode fazer isso com eles, dizendo, yeah, guys, people, folks, let's listen to a song. When you hear a word you selected on your notebook, you stand up. You sit down when you hear another word you selected. You heard another word, stand up and sit down, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, né, principalmente para quem não estava lá na formação. Então, eu tenho aqui o início da lição, né? Por exemplo, what's your favorite day of the week? E aí eu tenho uma instrução bem básica aqui para eles. Look at the following words, select 5 of them and write them down on your notebook. Daí você mostra essas palavras, por exemplo, para eles, e eles vão selecionar 5, né, dessas daí. Em seguida, né, you can tell them, let's play sit down and stand up. When you hear a word you selected, you stand up, sit down when you hear the next word you selected. Stand up and sit down every time you hear a word you selected. E aí você pode deixar essa situação, você pode deixar este quadro com palavras no Educatron, ou você pode deixar no quadro. Por exemplo, eu fiz um layout e deixei assim. E a música é do Avicii, né? Waiting for Love. E aí você pode fazer nesse formato aí para eles poderem brincarem e trabalhar a questão da atenção, certo? Para que eles levantem, sentem toda hora, e isso vai ser uma atividade individual, certo? A próxima atividade seria algo parecido, só que no caso cards on the table, né? A gente vai fazer primeiro você vai escolher uma música que você vai trabalhar com eles, e aí você pode preparar um worksheet, um papel, só um PDFzinho com 15 palavras dessa música, né? Por exemplo, você pode pode ter uma variação, por exemplo. Você vai escolher 20 palavras, por exemplo, né? 20 palavras que você quer trabalhar no geral. Aí só que dessas 20 palavras, 15 são palavras que estão dentro da música. E cinco palavras não estão na música, que é para deixar um pouco mais, né, para deixar um pouco mais desafiador.
Daí você vai distribuir, certo? Um papel desse, né, em filetes de cartões, para que para o grupo, né? Você pode pedir para eles se juntarem, formar as mesas com 4, 5 mesas, e você pode pedir a ajuda deles para que eles recortem esses papéis para distribuir os cartões, né, em cima da mesa, para que eles possam brincar com isso. Lembrando que essa atividade você pode fazer antes, você pode fazer numa aula anterior, pedir para eles cortarem os papéis, já deixar separado e tudo mais, para não consumir muito tempo da aula. E na aula seguinte, você faz isso com eles, certo? Bom, você pode pedir para que eles façam um círculo, né, ao redor da mesa que eles juntaram, e aí eu vou deixar mais um chunk aqui, né, que você pode dizer, people, listen to it. Let's listen to a song. You'll pick one card according to the words you hear from the song. Né? Então, você pode fazer a demonstração e tudo mais. Lembrando que você pode também fazer uma espécie de competição de grupos, ou seja, o grupo que conseguir pegar mais palavras que eles conseguiram ouvir dentro da música, eles podem também fazer isso de uma forma pode fazer isso bem competitivos, né? Por exemplo, tem aqui um exemplo que eu peguei, vai ser o mesmo, né? Pedi para eles, a instrução é essa: look at the words on your desk, listen to the song, pick a word when you hear it in the song. Aí, ou seja, para tentar deixar mais ilustrado, eu peguei e coloquei aqui, por exemplo, as palavras que são cortadinhas, né, desse formato aqui, você pode fazer menor, pedi para que eles cortem e deixem espalhadas na mesa, para que na hora que você tocar a música, eles vão conseguir fazer isso tranquilamente, né? Então, quando ele ouviu a palavra, eles pegam o cartãozinho, o grupo que for, que conseguir ver mais palavras, eles vão contabilizando isso, certo? Bom, a próxima eu confesso que é uma das minhas favoritas, que é o Listen and Draw, né? Porque ela vai trabalhar mais a questão da subjetividade do aluno, ou seja, você vai escolher uma música que você quer trabalhar com eles, preferencialmente que essa música tenha já um vocabulário, que eles já estejam familiarizados, ou então já tenha a parte da gramática, que eles já estão familiarizados. Preferencialmente, se for que seja curto, caso ela seja muito longa, você pode selecionar entre 1 a 2 minutos dessa música, certo? E aí você vai pedir para eles abrirem uma página, né, uma folha em branco dos cadernos dele. E em seguida, né, tem mais um chunk aqui que você vai dizer para eles: let's listen to a song. You can write the words or make a drawing of the word you hear. For example, you listen flowers in the song, you can write it down or draw a flower. All the words and sentences you understand. What's the song about? Né? Então, você pode fazer isso com eles, para eles fazerem essa parte mais subjetivas, né? Depois eu posso deixar nos comentários lá do vídeo quais são uma das músicas que você pode fazer, né? Tem umas músicas do Jack Johnson, tem músicas do Jason Mraz, por exemplo, que dá para trabalhar porque tem uns elementos bem facinhos, né? E tudo mais. Só uma ressalva que eu pedi aqui, que vocês podem trabalhar com músicas que eles não saibam ou que eles saibam, né? Eles não saibam porque pode deixar um pouco mais desafiador, e as que eles saibam porque já ficam mais familiarizados, certo? E aí você pode depois pedir para eles compararem entre outras atividades, para que eles possam ver quais foram as impressões deles, o que eles entenderam, né, nessa situação, tá certo? Bom, só para finalizar essa parte, basicamente você pode fazer mais ou menos assim: 5 minutos para contextualizar, 5 minutos para organização e instruções, você pode usar 10 minutos para tocar a música, né, se for necessário mais de uma vez ou mais de duas. O outcome, né, é a produção onde eles vão ter, onde vai ter a possível discussão, debate ou alguma troca de ideia, e aí você finaliza com 10 minutos, ou seja, no total dá para fechar com uns 40, mas você pode reduzir, pode vendo de acordo com a sua necessidade, tá certo? E para fechar, né, eu vou pedir para que vocês tentem uma dessas estratégias, né, de planejar. Aí vocês podem planejar adiantado. Se for necessário, né, avisa para os alunos que vocês vão fazer uma atividade para eles se prepararem para isso. Se precisar, por exemplo, trazer materiais específicos, como fone de ouvido, entre outras coisas, você pode conversar com eles, pedir para que eles façam isso antecipadamente, tá bom? E eu sempre eu deixo com essa frase que é minha favorita, que é: I have never let my schooling interfere with my education. Essa é a minha favorita porque toda vez que eu olho para ela, eu sempre tento inovar cada vez mais e levar alguma novidade para os meus alunos, tá certo?